Se você assiste televisão, você vota na esquerda. Se você se informa pela rede social, você vota na direita. E você pode também inverter a causalidade se você quiser, porque pode ser uma relação e não uma causalidade. O que significa isso? Se você é de direita, você se informa pelas redes sociais, incluindo o Paulo Figueiredo Show. Se você é de esquerda, você se informa pela Globo. O que mostra como a Globo é um veículo de propaganda da esquerda hoje em dia. 1/4 só dos eleitores do Lula se informam pelas redes sociais. Já o eleitor bolsonarista é o espelho disso. E de novo, eu não deveria. Volta para mim, Bruno. Mas eu vou dar os dados de uma outra pesquisa interna que não foi divulgada. Quem quiser acredita, quem não quiser, não acredita. Uma das perguntas dessa pesquisa interna, a qual eu tive acesso, diz o seguinte: qual é o canal predileto, qual é o seu canal predileto de televisão? E aí, historicamente, o brasileiro, 60%, 70% dos brasileiros escolhiam a Globo. Então, se pergunta para o brasileiro médio qual o seu canal preferido de televisão, 60%, 70% escolhiam a Globo. O número que eu vi foi impressionante. 30% só, hoje em dia, tem a Globo. 30% dos brasileiros, hoje em dia, tem a Globo como canal predileto de televisão. Agora, o que é mais impressionante, né? Você pensa, eram 70%, entram 60% e 70%, e hoje são 30%. Mas o que é mais impressionante é que, dentre os eleitores de esquerda, a Globo continua sendo a predileta de 66%. Ou seja, é meio que como se a Globo tivesse mantido o market share dela, mas em vez de ser somente entre os eleitores do Brasil inteiro, foi somente entre os eleitores de esquerda, que obviamente é a minoria no país. Então a Globo deixou de ser uma emissora para todos, que é o conceito, né? A gente aprende na faculdade de jornalismo. Broadcast, essa palavra broadcast, né? Que é a transmissão. Broad, em inglês é largo, é a transmissão, larga a transmissão para todas. E a Globo deixou de ser uma emissora de broadcasting para ser uma emissora do que se chama de narrowcasting, o que é uma emissora de nicho, uma emissora que se comunica só com um grupo. E do ponto de vista da Globo, isso é terrível. Porque, diferentemente, né, o Paulo Figueiredo, por exemplo, é um programa de nicho. Vocês são 99% eleitores do Bolsonaro. Então eu falo com o nicho. Na nossa enorme audiência aqui, estou vendo aqui que estamos com mais de 25 mil pessoas assistindo, agradeço o like. Mas nós somos um programa de nicho. E tudo certo, é com vocês mesmo que eu quero falar. A Oeste é uma emissora de nicho, mas a Globo não era uma emissora de nicho. A Globo era uma emissora de broadcasting para o Brasil inteiro. Era uma emissora global. E eu acho que tem um paralelo gostoso da gente trazer, porque eu sempre digo, né, que o Brasil copia os Estados Unidos. E em todos os lados. O Paulo Figueiredo Show é uma cópia dos programas do Daily Wire, ou cada vez mais, inclusive o estúdio novo é mais para ter esse formato, a gente vai ter isso quando eu voltar de viagem, no formato do Steven Crowder. Nós copiamos os Estados Unidos, olhamos as coisas que funcionam, que são boas aqui, e repetimos isso. Mas não é só o Paulo Figueiredo Show, a Globo também copia o que os Estados Unidos fazem. Ora, a Globo copiou toda a sua programação, e principalmente o seu formato jornalístico, de uma emissora americana chamada CBS, que era a maior emissora de televisão dos Estados Unidos. Foi a CBS que inventou o formato do Jornal Nacional. O Jornal Nacional é copiado de um programa chamado CBS Evening News, Notícias Noturnas da CBS, que era um programa de noticiário noturno, tinha como o âncora, o homem que foi durante todos os anos, todas as pesquisas, era considerado o homem mais confiável dos Estados Unidos, um homem chamado Walter Cronkite,
Você conhece esse cara narrou a ida do homem à lua, narrou o assassinato do Kennedy, o assassinato do Martin Luther King, toda a guerra do Vietnã. Toda hora essa imagem desse cara aparece, né, em filmagem. Quando você vê aquela transmissão clássica do pouso à lua, é ele que estava fazendo. A Globo copia o Jornal Nacional deste formato. Isso aí que você está vendo. A gente deveria ter pego, não sei se dá tempo, pegar uma foto do Jornal Nacional da década de 70 com Ciro Moreira. Era cópia do CBS Evening News. E ainda é, num certo sentido. O jornalismo da Globo foi copiado da CBS. E muito antes da Globo, a CBS também deu aqui nos Estados Unidos essa guinada para a esquerda e também estão se reduzindo cada vez mais à insignificância. E por que eu estou trazendo isso e essa conexão com essa pesquisa da Quest? Porque aqui, já que o Brasil copia os Estados Unidos, eu tenho que dizer para vocês que a CBS aqui nos Estados Unidos percebeu a cagada que eles fizeram e eles compraram a empresa da Bari Weiss, que você não deve conhecer, mas é uma jornalista muito respeitada. Ela teve muito passou pelo Wall Street Journal e ela foi editora do The New York Times de opinião. Essa Bari Weiss, que é uma esquerdinha, sei lá, vamos botar ela aqui meio que, quase que tucana, meio liberal aqui nos Estados Unidos, meio partido novo quase. Não chega a ser tão esquerdinha, mas liberal. A Bari Weiss, mas é uma jornalista muito séria, a Bari Weiss, a CBS comprou a empresa da Bari Weiss e nomeou a Bari Weiss como editora-chefe da empresa para tentar recuperar justamente a credibilidade e o apoio à maior parte da nação. É mais ou menos... Eu vou ler o comentário aqui do David Ellison, que é o presidente da Paramount, que comprou a CBS. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Bari e ao The Free Press na Paramount e na CBS News. Bari é uma reconhecida defensora de um jornalismo independente de princípios e eu estou confiante de que sua iniciativa empreendedora e sua visão editorial irão revitalizar o CBS News. Esse movimento faz parte, presta atenção, da visão mais ampla da Paramount de modernizar o conteúdo e a forma como ele se conecta de maneira direta e apaixonada com públicos ao redor do mundo. É mais ou menos como se a Globo comprasse vou chamar aqui, ó, ótimo, para ver que não tem birra. É como se a Globo comprasse a Oeste e chamasse o Jairo para tocar o jornalismo da emissora. Essa é a magnitude, mais ou menos, do que aconteceu. Tá? É como se a Globo comprasse a Oeste e falasse assim, não, agora a gente vai se comunicar mais com o público nos Estados Unidos. Porque os caras mataram com essa cultura de lacração, noticiando somente para a esquerda, com os comentaristas bostas, exatamente como a Globo ficou, e estão tentando ralar para se tornar relevante de novo. E o caminho da Globo sem verba pública ou sem o futebol seria o mesmo. Então, aqueles que têm esperança, né, estão achando, pô, a Globo tá dando porrada no Alexandre de Moraes, saiu a Dani Lima, entrou a Malu Gaspar, o que está acontecendo? Será que a Globo tá dando uma guinada à direita? Ora, se eles estiverem copiando a CBS News, é mais ou menos isso. E esse é o lado da televisão, né? O fato é que, do ponto de vista de infraestrutura, a televisão se torna cada vez menos relevante. Nós estamos aqui com uma bela de uma audiência, graças a vocês, que é capaz de estar aí no final, entre cortes e etc, e transmissões, a gente é capaz de bater uma emissora de televisão. Eu tenho certeza que estamos com mais audiência que Jovem Pan, que Record News, que não sei o que, todos eles. Inclusive na televisão, estou falando da internet, não. Porque o nosso lado está cada vez recorrendo mais às redes sociais. Então, qual é o ímpeto da esquerda? O ímpeto... Vamos lá, você não precisa ser um gênio estratégico, tá? Você controla a mídia. A mídia influencia o voto das pessoas que assistem nela pro seu lado. Certo? Qual o problema? O problema é que tem o diabo desse negócio de rede social, onde o Paulo Figueiredo diz o que disse a Andréa Sadi na Globo News, e você vê que o Paulo Figueiredo tem razão, e os cortes aparecem, e aí no final das contas, todo mundo que tem uma visão, que percebe que está sendo enganado pela Globo, acaba recorrendo ao Paulo Figueiredo, ou ao Alan dos Santos, ou a Timeline, ou a Oeste, ou quem quer que seja.
qual é a solução para esse tipo de coisa? Ora, enquanto isso acontecer, nós vamos acabar perdendo as eleições. Qual é a solução? Ora, censurar as redes sociais. Se eu calar a boca das pessoas de direita nas redes sociais, a esquerda vai ter hegemonia. E é por isso que a pauta da esquerda nas redes sociais é tão relevante. Eu quero mostrar isso para você e mostrar as engrenagens por trás disso. Mas antes eu quero te pedir para que as redes sociais continuem existindo, porque o jornalismo das redes sociais é abastecido por um formato diferente do formato das emissoras tradicionais de TV. O que eu estou fazendo aqui, e eu digo para vocês que é uma cópia do que está se fazendo nos Estados Unidos, é também uma nova forma de remuneração do jornalismo. Não mais através dos grandes anunciantes que estão no bolso da esquerda, seus departamentos de marketing, não mais através da SECOM, mas sim através direto do consumidor. É assim que o Daily Wire funciona, é assim que o Steven Crowder funciona, é assim que todas as iniciativas de direita e de jornalismo independente nos Estados Unidos se financiam, com assinatura direto do público. E no meu caso, se você quiser que eu continue fazendo isso e fazendo de forma bem feita, o caminho é você se tornar meu apoiador. Os meus assinantes são os meus apoiadores. E como é que você assina o meu conteúdo para permitir que eu consiga fazer o contraponto à Globo? Porque eu não tenho a estrutura da Globo. Eu também não tenho o dinheiro do Vorcaro. Mas eu tenho o apoio, que pode ser de $5 por mês, dos meus apoiadores que usarem o cupom de desconto da descrição. $5 por mês. www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Você com um pouco menos de R$30, você se torna meu assinante e garante, no caso, que eu consiga fazer frente à Globo. Incrível isso é absolutamente incrível, isso é uma revolução no jornalismo. Isso só é possível graças ao avanço tecnológico e às redes sociais que eles querem censurar. Mas não adianta só a gente falar, eu, a Timeline, a Oeste, quem quer que seja, o que você preferir, o que você achar que é bom, o que você achar que melhor representa a sua visão editorial, você se torna apoiador desse grupo. Se você for meu patrono Gold, é ainda melhor, porque você apoia de uma forma mais efetiva, né? A quem muito foi dado, muito é cobrado. Então, se você está numa boa condição, graças a Deus, Deus te abençoe. Mas você tem uma responsabilidade com o seu país. E essa responsabilidade passa por, e eu estou mostrando aqui números na pesquisa Quest, de você garantir que as pessoas que estão falando nas redes sociais continuem falando. Porque se nós não existirmos, olha a responsabilidade, se nós não existirmos, a esquerda é 100% dominada pelo PT. O que está impedindo o PT de seguir adiante é você. Então, eu faço esse apelo, apoia o Paulo Figueiredo Show, apoia o Fio Diário, não sei se o Fio Diário ainda tá rolando, mas apoia o Fio Diário, apoia a Timeline, apoia a Revista Oeste, assina o Brasil Paralelo. Gente, pessoas, às vezes, que eu nem acho bacanas, mas que dão voz, impedem que nós sejamos sozinhos, o Quinto Elemento, o Kim Paim. A gente só existe por causa do seu apoio. Então, quando eu vejo as pessoas desmotivadas ou achando que não tem que apoiar, etc, etc, eu falo, meu filho, se a gente parar de falar, o teu país vai para o espaço. E se você não consegue, você arregaçar as mangas e estar aqui falando, dá voz a quem te dá voz. É por isso que eu peço o apoio. E quando vê, puxa, a gente... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ânimo do brasileiro é medido na nossa audiência e é medido no nosso número de apoios. E a gente conversa, a gente vê quando as pessoas estão desmotivadas, quando as pessoas estão motivadas. E a gente precisa de mais constância. A gente precisa de mais constância, a gente precisa de pessoas que estejam comprometidas num projeto de longo prazo. Porque num projeto de curto prazo é impossível. Não dá para você perder 100 apoiadores num mês porque as notícias não estão... Isso é loucura. Não, as pessoas não estão apoiando agora porque elas estão... Meu filho, esse é o ano. E eu não estou falando agora só por mim, não. A Bárbara, apoia a Bárbara, eu te atualizei. Sempre foi minha amiga. Faz tempo que eu não falo com ela. Mas apoia quem quer que seja, quem que você gostar, mas essas pessoas vão ter voz. Esse aqui é o meu ponto. A mim você pode apoiar com um pouco mais de $5 por mês, usando o cupom da descrição, ou $49 por mês, $499 por ano, que eu até prefiro sempre, se tornando meu patrono Gold.
Acho que semana que vem vamos tentar fazer um jeito de fazer reunião Patrono Gold antes de eu viajar. Tomara que consiga.